Hoje a nossa videoaula é sobre leituras. E a leitura, ela é a base de todo o nosso conhecimento. Aqui eu vou começar com uma frase que diz que a educação modela as almas e recria os corações. Ela é a alavanca das mudanças. Nessa minha leitura, ela focaliza, ela passa uma mensagem. É uma epígrafe de Paulo Freire. E nessa epígrafe ela me ajuda a compreender que eu não chegarei a lugar nenhum se eu não tiver a minha educação. Se eu não buscar educação, se eu não buscar conhecimento que seja importantes para as minhas mudanças enquanto pessoa, para a minha relação social, para o meu desenvolvimento intelectual, pessoal e a realização do meu mundo real. Então vamos lá. Quando se fala de leitura, é importante demais ter uma dimensão do quanto que a leitura ela influencia e não pode ser qualquer leitura. Segundo algumas pesquisas, dentre 4 pessoas que lê, 3 delas ainda passa pelo processo de não compreender o que lê. Aí quando eu coloco um gráfico como esse aqui, que diz assim, o ato de ler não basta decodificar. Ele é preciso ler e depois compreender o que lê. E dentro desse processo de compreensão, nós vamos comentar um pouquinho como eu faço essa compreensão, como é que eu vou compreender as ideias implícitas e as explícitas, como buscar o meu conhecimento que está claro no texto, está de modo superficial ou está de modo profundo dentro do texto. Depois eu vou inferir, fazer inferências, associações, vou juntar, fazer inferência de sentido dentro do próprio texto. Quando eu compreender o que eu leio, que eu faço essas inferências, eu já vou ter a capacidade de interpretar. E interpretar um texto é relacionar-se com o contexto. Todo e qualquer texto, ele foi produzido num contexto. Nós falamos dos fatores da textualidade. E aí, o primeiro momento é relacionar o texto ao contexto de produção. Para o autor, é o contexto de produção. E muitas vezes o significado que eu quero dar ao texto, ele está muito relacionado também com o meu contexto. E aí exige de cada um de nós o diálogo com o texto. Fazer as minhas perguntas básicas em relação ao que o texto quer me dizer, o que o autor queria dizer, qual era a ideia do autor, esse parágrafo me diz o quê? A gente chama isso de diálogo, perguntas que eu faço ao próprio texto. E aí eu vou colocar as minhas ideias, o que eu entendo no texto, o que eu não entendo, o que eu contraponho a esse texto, o que a minha ideia concorda ou discorda. E quando eu faço essa contraposição dentro do próprio texto, eu já vou ter a capacidade, à medida que eu conheço, não a princípio olhando uma chamada e já tirando minhas deduções, mas a partir de conhecimentos e pesquisas, eu já vou ter a capacidade de criticar. E lógico, precisa ser fundamentada. E quando eu tenho essa capacidade de criticar, dar o meu ponto de vista, o meu conhecimento a respeito dele, então eu já vou ter a capacidade de produzir. Então, ler, ele requer de mim, enquanto leitor, todo esse processo. Compreender, inferir, interpretar, relacionar-se com o contexto, dialogar com o texto, contrapor com o texto, criticar e produzir. E a gente só faz isso, praticando. Nós só conseguimos atingir um nível de leitura adequado à nossa compreensão se nós praticarmos. Então, essa prática requer de cada um de nós estratégias de leitura. E o que é essas estratégias de leitura?
não é nada mais, nada menos do que práticas, né? E aí vai exigir de mim modos, como eu realmente devo ler um texto. E eu coloquei essas 3 características básicas, 3 estratégicas básicas, que vão me ajudar na hora de analisar. Então, a primeira aí nós temos leitura literal. E é importante demais nessa leitura literal eu já ter conhecimento de que gênero o texto que eu estou lendo ele pertence. É um artigo de opinião? O texto que eu estou lendo, pelo conhecimento de gênero que eu tenho, se ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ele tem crítica a respeito de um determinado tema, ele tem uma tese e ele fala sobre ele, é um artigo de opinião? O texto que eu estou lendo, ele tem narrador, enredo, tempo e espaço, faz parte da narrativa, mas ele é um texto curto, que tem o objetivo de entreter, então é um conto. Se for um texto com poucos personagens, mas um texto longo, com características de narrador, enredo, tempo e espaço, com um ambiente restrito também, então vai ser um romance. Se for um tipo de texto que tem vários personagens, situações diferentes, mas que estão relacionadas ao mesmo contexto, com uma situação que ela inicia e ela perdura e vai haver uma mudança, então eu vou ter uma novela. O que eu estou lendo é um eu lírico falando de amor, de tristezas, tem uma figura de linguagem emotiva, então eu estou lendo uma poesia. Então, que gênero textual eu estou lendo? Importante demais que eu faça isso quando eu leio um texto. Que eu conheça que gênero ele pertence. Isso é leitura literal. Eu vou me deter simplesmente, quando eu leio um texto, em realmente o que um texto quer de mim. O que o texto realmente está dizendo para mim? Então, eu não vou buscar estratégias, aliás, não vou tentar compreender o que eu quero do texto, mas o que o texto realmente disse. Aí eu vou observar o que mais? Vou observar o título do texto. É importante que a maioria dos textos, né, que nós estamos lendo, ele apresenta um título. E a forma do título também me diz muita coisa sobre ele. E é importante também que eu busque informações literais no texto, uma frase, uma palavra, algo que o texto quer me dizer e que eles se colocam como palavras centrais. Um verso, um escrito, uma imagem, detalhes dentro do texto, porque nós estamos lidando com texto verbal, não verbal, como já foi trabalhado. Então, eu vou buscar uma leitura literal. Vamos dizer assim, que é uma leitura superficial mesmo, ali uma leitura explícita dentro do próprio texto. O que eu posso buscar mais? Eu vou buscar os vocabulários, o que realmente foi registrado. E esse vocabulário, ele exige de mim um conhecimento, por exemplo, tem muitos autores que usam uma linguagem que muitas vezes não está ao meu alcance. É interessante que eu faça uma associação dessas palavras, anote, rabisque para pesquisar depois, ou eu busque compreender esse significado, o significado dessa palavra dentro do próprio contexto. Porque quando eu faço essa associação de sentidos, eu já vou fazer uma compreensão melhor do texto. Então, está aí a nossa leitura literal. A leitura contextual, ela vai mais além. Não é só uma leitura explícita, que nem a leitura literal. É uma leitura implícita. E a leitura implícita, ela vai exigir de mim um conhecimento mais profundo do texto. Aí é hora, nesse momento aí, na leitura contextual, que eu vou buscar a palavra no contexto. Porque sei que todo o texto que ele é produzido, ele pertence a um contexto. Então, o que eu vou buscar, né, nas entrelinhas? São as informações que podem ser recuperadas, né, que nós estamos realmente falando. E é importante nessa leitura contextual que nós façamos, né, algumas perguntinhas básicas, né, nós, enquanto leitor, devemos fazer essa perguntinha básica ao texto. Que perguntinhas é essa? Eu tenho que perguntar qual é o autor desse texto,
né? O que ele pensa? Porque no período em que foi produzido, o autor passava por determinadas circunstâncias sociais que elas influenciam no texto, que são o fator da contextualização. O que ele faz dentro da própria obra? Quais são as suas intenções? Quais são as suas intenções que estão claras, às vezes, no texto, ou aquelas que estão além do texto? Aquelas básicas que foi registrada. Não é importante a gente dar conceito ao texto, se está lá, eu tenho que buscar o que o autor quer me dizer. Quais são as intenções implícitas, né? As que estão claras e as que estão bem ocultas mesmo, por trás das linhas. Então, são essas perguntinhas, né, que vão me ajudar a encontrar o que está, né, nos subliminares do texto, o que está oculto dentro do texto, né, que são as ideias que estão subentendidas. Então, como ele está dizendo isso aqui nesse texto, é interessante eu perguntar também, como é que ele diz? Que linguagem ele está... como é que ele está dizendo? Qual o modo de dizer aqui no texto? Ele está usando uma linguagem formal, informal, né? Uma linguagem familiar, ele está usando gírias, se é adequado. Aí é hora daquele fator de textualidade chamada aceitabilidade. O público-alvo desse texto. Esse texto é para quem? Para jovens, crianças, adultos. A linguagem está adequada a isso aqui? Então, são perguntas importantes que eu tenho que fazer quando estou lendo um texto. Nesse momento aqui, é importante eu saber que a situação, né, que ele coloca, o contexto social, o econômico, o político, o ideológico, tudo eu preciso descobrir quando eu estou analisando esse texto. Depois que eu faço tudo, que eu busco esses conhecimentos, né, eu vou fazer uma análise mais profunda do texto, mais apurada, mais crítica. Vou perceber que o texto ele representa para mim um significado. Eu vou buscar esse significado de forma mais aprofundada. Então, essa é a leitura contextual. Eu vou ler além, né? Essa é uma leitura implícita. A leitura literal é a leitura explícita, clara, ali em cima, e a contextual já é uma leitura mais implícita, mais profunda. E, por último, eu tenho a leitura cultural ou intertextual. Essa leitura cultural e intertextual, ela nos posiciona, né? É só um momento de julgamento, nosso posicionamento, fazendo uma associação do texto lido com outros que já conhecemos, com a nossa vivência, com os nossos parâmetros culturais. A partir daí, podemos tirar as nossas conclusões, concordar, discordar. Vamos cruzar com outros textos, fazendo a intertextualidade, que já lemos antes, a respeito do mesmo tema. Só que é importante a gente evitar julgamentos, viu, gente? Não fazer nossos julgamentos só pela chamada de um texto. É importante ler ele literalmente para tirar nossas próprias conclusões. É o que fazemos quando a gente lê uma manchete. Às vezes a gente tem que ler uma manchete e já julga o texto pela manchete. E às vezes e é importante que cada um de nós façamos uma leitura mais profunda. Então, esses são os passos importantes de estratégias de leitura. A leitura literal, a leitura contextual e a leitura cultural ou intertextual. Essa leitura cultural ela vai exigir de mim um conhecimento mais profundo de mundo e de intertexto, porque eu só posso fazer uma análise de um texto se eu conhecer a base dele, buscar outros textos que me informam a respeito, ir além daquilo que só o texto me representa, mas é uma busca de mais conhecimentos. Então, nós temos aí leitura literal, leitura contextual, leitura cultural. Espero que vocês tenham entendido como se busca cada um deles. A leitura literal ela é explícita, clara. A contextual ela vai mais profunda, é explícita. E a cultural, a intertextual, ela vai além do texto. É a busca de outros textos relacionados